A ascensão e queda da família Corleone, descrita no romance de Mario Puzo, inspirou o filme O Poderoso Chefão, do diretor Francis Ford Coppola, lançado há 50 anos e estrelado por Marlon Brando. O Entre Linhas de hoje abre com uma homenagem a essa adaptação que virou um dos maiores clássicos do cinema. Na história das adaptações literárias para o cinema, O Poderoso Chefão é um exemplo raro de filme que se tornou clássico, sendo fiel ao livro no qual se baseia. Aliás, o próprio autor do romance, o nova-iorquino e filho de imigrantes italianos Mario Puzo, participou tanto na elaboração do roteiro do filme de 1972, que pouco altera o fio principal de seu livro, quanto das duas continuações. Os 50 anos de lançamento da primeira parte da trilogia de Coppola vêm sendo celebrados em todo o mundo. No Brasil, comemora-se também a 50ª edição do romance de Mario Puzo. Muito mais do que um filme sobre a máfia siciliana na América e sobre o processo de sucessão na família liderada por Dom Vito Corleone, O Poderoso Chefão é um épico sobre o poder, sobre a violência e os limites entre legalidade e ilegalidade na construção do sonho americano. Quando o filme foi lançado em 1972, os Estados Unidos estavam atolados na Guerra do Vietnã e o caráter político da adaptação era mais evidente. Passado esse contexto histórico, porém, O Poderoso Chefão conserva seu impacto, graças à combinação de grandiosidade operística e melodrama familiar com a observação realista e intimista do crime organizado. E o fato de que o romance de Mario Puzo se passa num período anterior, logo depois da Segunda Guerra Mundial, indica o quanto sua trama é atemporal e o quanto a transformação do sonho americano em pesadelo é uma constante num país em que a liberdade individual e oportunidade resvalam na violação das leis. Autor de Inferno Provisório e Eles Eram Muitos Cavalos, o escritor Luiz Rufato acaba de publicar a Revista Verde de Cataguases. Lançado neste ano de centenário da Semana de 22, o livro mostra a contribuição para o modernismo brasileiro do movimento que surgiu na cidade mineira de Cataguases, onde, aliás, o próprio Rufato nasceu. Rufato, por que escrever um livro sobre a Revista Verde de Cataguases? O que ela significou? Eu havia, em 2002, ou seja, 20 anos atrás, publicado um outro volume chamado Os Ases de Cataguases, que era uma pesquisa ainda bastante um pouco profunda a respeito de uma coisa que sempre me inquietou, que era o fato de, quando se falava sobre a Revista Verde de Cataguases, falava-se que a revista era um fenômeno inexplicável, né? Porque era uma cidadezinha do interior de Minas, em 1927, etc. e tal. No início da pandemia, a Gênesis Andrade me convidou para escrever um texto sobre a propagação do modernismo em Minas, no Rio de Janeiro e no sul do país. Nesse livro que saiu este ano também, que se chama Modernismos, 1922-2022. Quando eu terminei o texto, que era um texto menor, eu percebi que eu tinha que voltar àquele meu livro anterior, que aprofundei o máximo que eu pude, para tentar exatamente mostrar para o leitor que não havia nenhuma possibilidade de aquilo ser um fenômeno inexplicável, que Cataguases é um fenômeno absolutamente explicável. Qual é a explicação para o surgimento desta vertente do modernismo numa cidade do interior de Minas Gerais, na qual, aliás, você nasceu? Quando a gente pensa que São Paulo hoje tem mais de 10 milhões de habitantes, e Belo Horizonte tem mais de 2 milhões de habitantes, a gente imagina, em relação a Cataguases, hoje tem 70 mil habitantes. E na época, São Paulo tinha menos de 500 mil habitantes, Belo Horizonte tinha menos de 100 mil habitantes, e Cataguases tinha cerca de 16, 17 mil habitantes. Então, já muda um pouco
essa nossa possibilidade de compreensão do que era Cataguases. Enquanto em 1927 o Brasil era um país agrário, nós sabemos que o país praticamente não tinha indústria, Cataguases já era uma cidade industrial, né? Uma cidade com uma indústria têxtil muito forte, com uma geração de energia elétrica, em suma, era uma cidade muito diferente da cidade do interior do Brasil. Como uma cidade industrial, ela precisava de mão de obra especializada e, portanto, oferecia uma educação de qualidade para os habitantes. E, por fim, para completar esse quadro, é interessante pensar o seguinte, que em 1927, quando a revista foi lançada, dos 5 membros principais do grupo, 3 já não moravam em Cataguases. O Guilhermino César e o Ascânio Lopes moravam em Belo Horizonte e o Francisco Inácio Peixoto morava no Rio de Janeiro. Portanto, também não foi assim uma revista feita para os meninos da roça, lá no interior de uma cidadezinha. Não foi isso. Então, com esse quadro, eu acho que a gente começa a pensar, né, o que aconteceu em Cataguases de uma maneira um pouco diferente. Existe um fator que esse fator realmente não dá para descartar, que é o fato de ter havido um cara chamado Rosário Fusco, que era um moleque, ele tinha, na época, 17 anos, e ele, com 17 anos, ele era aquela que eu chamo de alegre irresponsabilidade, né? Ele começa a pegar e mandar correspondência para os escritores do Brasil inteiro, na verdade, do Rio e São Paulo, mais em São Paulo. Ele consegue que os modernistas de São Paulo olhem para a Revista Verde de Cataguases com os outros olhares, né? A ponto de não só eles colaborarem com textos, né? Logo no segundo número você já consegue ver ali a quantidade de textos dos modernistas, principalmente de São Paulo, que estão colaborando, mas até mesmo pagando, dando dinheiro para eles manterem a revista. O que é engraçado é que os próprios membros do Grupo Verde tinham uma visão meio distorcida, porque você cita um trecho em que o Guilhermino César fala que a cidade tinha, 5 mil habitantes e tinha 16 mil, você corrige em seguida. Ou seja, eles mesmos assumiram um pouco a ideia de que aquilo era um fenômeno meio inexplicável, né? Pegava melhor que você dissesse, olha bem, nós, numa cidadezinha do interior de Minas, conseguimos fazer a Revista Verde. Isso é ótimo para a autoestima do grupo, né? Mas é mentira, né? Como também é mentira quando eles diziam que em 1925 eles já publicavam poemas modernistas num jornal chamado Mercúrio, da Associação Comercial de Arte. Mentira, mas você vai olhar lá, os poemas não tem nada de modernistas. O livro, na verdade, é uma tentativa exatamente disso, de desconstruir tanto o discurso dos pesquisadores que acreditaram nesse discurso inicial, né, quanto dos próprios membros da Revista Verde. Você começa o livro fazendo um paralelo entre o Grupo Verde de Cataguases e uma outra personagem importante que estava lá nesse momento, que é o cineasta Humberto Mauro. Por que você faz esse paralelo? Em 1925, o Humberto Mauro começa a fazer cinema na cidade. Ele era engenheiro de formação. Então, ele começa a interessar-se pelo cinema a partir desse questionamento, ou seja, de um questionamento que não era um questionamento do cinema como nós entendemos hoje. Era meramente da parte mecânica do cinema. Muito bem. Tanto isso é verdade que os depoimentos de pessoas que o conheceram, depoimentos de pessoas indiscutíveis, como Paulo Emílio Salles Gomes, ele fala, olha, o gosto estético, né, do Humberto Mauro não era modernista, era um gosto pré-modernista, né? E a coincidência só é essa, eles estavam vivendo na mesma cidade da mesma época. Evidentemente, isso eu também coloco claro no livro, que tem um ponto em comum, mas que é por mera casualidade, que é a questão do nacionalismo, né? O Humberto Mauro, com uma câmera na mão, o que ele filmava? Ele filmava o que estava à volta dele. E o que tinha à volta dele? Eram as paisagens do interior, tinha lá as pessoas, personagens do interior, que era mais ou menos o que também o modernismo literário estava buscando naquele momento. Qual é a contribuição do Grupo Verde e da Revista Verde para o modernismo? Não houvesse a revista naquele momento, o modernismo ia ser vitorioso de qualquer maneira, mas ele teria que passar por outros caminhos. Porque, veja bem, o modernismo começa em 1922 em São Paulo, com a revista Claxon, né? Depois tem a revista Terra Roxa e Outras Terras, em 26, mas em 1927 não havia, no Brasil, nenhum órgão de divulgação
do modernismo e particularmente do modernismo paulista, ou seja, do modernismo mais radical no Brasil. Não existia em 1927. E com isso, eles fizeram com que a revista circulasse nacionalmente, e essa circulação nacional não só deu essa visibilidade para o grupo, mas ela foi extremamente importante para o modernismo de São Paulo. Episódios da vida romântica. O subtítulo de Os Maias, maior romance de Eça de Queiroz, tem sentido ambíguo, pois se a intriga traz elementos como casamentos proibidos, fugas, adultérios e amores clandestinos que atravessam 3 gerações da família Maia, as tintas usadas pelo escritor são cáusticas e resultam numa caricatura impiedosa da hipocrisia e do calculismo da sociedade portuguesa. Publicado em 1888, Os Maias representa o apogeu do romance realista em Portugal e usa a própria literatura romântica como símbolo daquilo que caducou num país que se moderniza de forma tortuosa, mantendo os vícios de um passado que emperra sua sintonia com os novos tempos. Se o patriarca Afonso da Maia encarna as virtudes da tradição, seu filho Pedro e seu neto Carlos encarnam o caráter obsoleto e impotente dessa linhagem ultrapassada, que ocupa seu ócio entre jantares, conversas em torno da mesa de jogo, pilantragens políticas e boatos sobre escândalos conjugais, traços sintetizados no antológico boêmio João da Ega, que gravita em torno da Casa do Ramalhete, onde vive o clã dos Maias. Eça de Queiroz explora os recursos do melodrama romântico com irônica maestria, leva a narrativa até o limite do patético, fazendo com que o enredo culmine na descoberta de um episódio de incesto com consequências funestas. O grande valor desse romance, porém, não está em expor os desastres do amor, mas em representar com cruel realismo o melancólico e degradante ocaso de uma sociedade. Em Vidas Rebeldes, Belos Experimentos, a ensaísta Saidiya Hartman mescla pesquisa e fabulação para iluminar as vidas de mulheres negras que se insurgiram contra a discriminação racial e sexismo nos Estados Unidos. Em O Terror da Existência, os críticos culturais Theodore Dalrymple e Kenneth Francis mostram como o tema da angústia metafísica percorre a literatura ocidental. Novo romance da escritora carioca Clara Drummond, os coadjuvantes fazem um retrato satírico das crises de consciência das elites brasileiras. E Sismógrafo, romance de estreia de Leonardo Piana, narra com lirismo um relacionamento homoafetivo marcado pela exposição pública do desejo. Depois do intervalo, um bate-papo com a escritora e roteirista Flávia Lins e Silva, autora das séries Diário de Pilar e Os Detetives do Prédio Azul, que tem versões para cinema e TV. O Entre Linhas volta já. A escritora Flávia Lins e Silva criou a personagem Pilar em 2001. Ela é uma garota aventureira que descobre mitos mundo afora ao lado do amigo Breno e do gato Samba. Diário de Pilar virou série de TV e outra obra que seguiu o mesmo caminho foi Os Detetives do Prédio Azul. Flávia contou pra gente como a curiosidade e as brincadeiras infantis marcaram a sua literatura. A série de livros dos Diários de Pilar tem 2 tônicas dominantes, a viagem e a mitologia. Qual foi o principal impulso para você dar início a essa série? O impulso principal foi o desejo de conhecer mais as mitologias do mundo. Então me veio a ideia de fazer essa personagem que viajava para lugares onde ela ia descobrindo mitologias do mundo, né? São histórias nossas, da humanidade e tal, e que acho que são sempre interessantes. Tem também a viagem, né, pelo lugar, claro, as comidas, e prova um pouco daquele espaço concreto estando lá,
Mas o principal era entrar em contato com essas histórias mitológicas, realmente. Eu brinco que os gregos mapearam, né, todos esses sentimentos humanos e todas as dores humanas, e quando a gente vai estudando os mitos, a gente vai descobrindo mais sobre o ser humano e suas complexidades, né? Então, a gente ter acesso a esses mitos é muito interessante, perceber que as questões humanas já estavam lá, né? Você não é o eleito da dor, não acontece só com você isso ou aquilo, mas as questões são milenares, né, no ser humano. Então, a Pilar tem essa gulodice geográfica que eu brinco, que faz ela se mover. Esse formato, misturando a aventura ao aprofundamento cultural que aparece ao longo do Diário da Pilar, você chegou a esse formato em que momento? Já no primeiro volume? Eu fui aumentando ao longo do tempo um pouco esses boxes para dar um pouquinho mais de informação sobre uma planta, mas aquilo eu considero uma coisa paralela à história, né, que está acontecendo. Se você olhar a Pilar na Grécia, não tem nada disso, né? O primeiro livro ela faz uma lista de favoritices e depois isso foi aumentando para dar um apoio, assim, para quem queria saber um pouco mais da planta tal, coisas que eu vou citando pelo livro e que eu fui brincando de dar um pouquinho mais de informação. Mas você pode ler o livro inteiro e só olhar esses boxes depois, se você quiser, né? O principal é a trama, a ficção, a aventura. E sim, há 2 níveis, a aventura que ela está vivendo e há sempre alguma questão emocional dela também, que o conhecimento ajuda a gente a crescer, não é? Ajuda a gente a se transformar, ajuda a gente a se tornar uma pessoa melhor. Como é que é a sua relação com esses lugares que a Pilar visita? Houve uma vontade de fazer um percurso especial para escrever esse livro na Pilar na Amazônia, e eu acho uma boa introdução assim, a quem tem vontade de conhecer a Amazônia, ir para Santarém, conhecer essa floresta encantada, em Alter do Chão, um lugar lindíssimo, né? O Rio Tapajós é o rio mais bonito do planeta, provavelmente, mas nem todos os lugares dos livros eu conheço. Então eu brinco que às vezes eu estou com muita vontade, por exemplo, de conhecer a Índia, lá vai a Pilar e conhece. E aí com isso eu faço uma grande pesquisa, me sinto viajando e aprendo muito enquanto eu escrevo também, descubro bastante sobre a cultura. Flávia, qual é o próximo destino da Pilar? Ela acabou de chegar da Índia, fez uma grande descoberta lá, emocional também. É uma viagem para dentro e para fora. O livro da Pilar na Índia eu escrevi durante a pandemia e nós não podíamos sair, né? Então estávamos todos muito aprendendo a estar mais em casa. Então eu fiz um livro que fala muito de meditação e desse viajar para dentro da gente, que também é tão importante, tão bacana. Na próxima etapa, quem sabe, né? Se vai ser a Austrália, se vai ser Portugal. Estou morando aqui em Portugal, todo mundo me pede para fazer em Portugal, mas ainda não resolvi. E no caso dos detetives do Prédio Azul? Qual é o impulso criativo que está por trás dessa série, que também virou série de TV super conhecida? Tanto a Pilar quanto os detetives vem de brincadeiras da minha infância, sabe? A Pilar, porque eu e meus irmãos brincávamos de rede mágica, de certa maneira, mas a gente girava na rede e ia para outros planetas. A rede era para a gente uma nave espacial. Os detetives, eles vêm de outra brincadeira da minha infância, que era de brincar de detetive na casa do meu avô. Então, meu avô foi um grande advogado criminalista, sempre se falava desse assunto de crimes e tal, e eu e os meus primos, a gente se juntava para investigar a família. O armário da minha avó e o banheiro do meu avô. Meu primo Vitor fazia caixinha de fósforo com lápis pequenininho para a gente anotar as pistas, e a gente se sentia realmente detetive na casa dos nossos avós. Nada é mais visual do que as parábolas de Franz Kafka. A personagem Gregor Samsa, que na novela A Metamorfose acorda transformado num gigantesco inseto. A máquina de tortura do conto Na Colônia Penal.
ou os labirintos da justiça e da burocracia percorridos por Joseph K. no romance O Processo, tentando entender a sua condenação por um crime que desconhece. Justamente por causa desse caráter imagético, é um desafio para quadrinistas e artistas rivalizar com a obra de Kafka. Por isso, algumas das experiências mais bem-sucedidas não ilustram nem reproduzem os enredos kafkianos. É o caso de Peter Cooper, que muitas vezes utiliza o texto integral dos contos curtos de Kafka, mas sempre faz adaptações livres, como na graphic novel Desista. Reunindo 9 histórias, o livro fragmenta de forma cubista e expressionista a linguagem pontiaguda de contos como As Árvores e Um Artista da Fome. Cooper torna literal a perspectiva opressiva e a sensação de confinamento das personagens kafkianas, explicitando os sentidos de alienação social, religiosa e metafísica contidos nessas representações do absurdo. Mais ambiciosa ainda é a parceria entre Robert Crumb, o mestre do quadrinho underground, e o escritor David Zane Meyerowitz. Em Kafka de Crumb, eles adotam uma perspectiva aparentemente conservadora. Narram de modo linear a vida de Kafka, um judeu de língua alemã que viveu no gueto de Praga, na atual República Tcheca, entre 1883 e 1924. Aos poucos, eles mostram como o atormentado escritor vai sendo assombrado por fábulas que se desdobram em histórias dentro da história. E, sobretudo, Crumb e Meyerowitz reproduzem o movimento interno da linguagem do autor de O Castelo. Fazem com que a atmosfera de pesadelo derive sem sobressaltos da aparente normalidade cotidiana, recriando visualmente uma realidade que passou a ser conhecida como kafkiana, na qual o absurdo e o fantástico estão sempre à espreita. O livro que eu estou lendo é Conselhos sobre o Trabalho Intelectual, de Louis Riboulet. É um livro escrito na década de 1920. Eu conheci esse livro por meio de um grupo interessado em filosofia, principalmente filosofia clássica. E eles indicavam leituras sobre métodos de estudo e disciplinas de estudo. Eu li um livro fantástico chamado O Círculo do Destino. Ele é do Raja Mohanty. Por que eu li esse livro? Porque eu aprendi a contar histórias e eu estava buscando histórias para contar. E me deparei com esse livro maravilhoso, que tem um papel maravilhoso, tem ilustrações lindas e vocês têm que ler para saber como é bom. Eu estou lendo A Palavra que Resta, do Stênio Gardel, e ele é um autor nordestino que conta sobre a história de um casal gay do sertão do país que se apaixona na adolescência, e um dos personagens, ele é analfabeto e por um conflito de famílias ele decide terminar esse relacionamento e ele recebe uma carta, mas ele não sabe ler. E aos 50 e tantos anos ele decide começar a ler, a aprender a ler, para ler essa carta. O Entre Linhas de hoje termina com um trecho da entrevista do escritor e cronista Fernando Sabino para o programa Roda Viva em 1989. Mineiro de Belo Horizonte, ele nasceu em 1923 e morreu no Rio de Janeiro em 2004. Entre seus livros destacam-se O Grande Mentecapto, Encontro Marcado e O Menino no Espelho. Até a semana que vem. Fernando, há uma velha frase de que tudo que é fácil de ler é muito difícil de escrever. Todos os seus livros são muito fáceis de ler. Muito obrigado. E são difíceis de escrever? Olha aqui, o elogio que mais me tocou foi feito pela mulher do Hélio Pellegrino, a minha querida Maria Urbana Pellegrino, que disse que foi contar uma história minha para uma amiga, uma história de 4 ou 5 linhas. E ela falou, e eu quebrei a cara, porque eu acabei tendo que buscar o livro para ler para ela aquelas 5 frases. E ela disse o seguinte, eu descobri que escrever parece assim como balé. Você vê uma bailarina fazer um passo muito bonito, muito leve, vai fazer a mesma coisa,
que cai no chão e quebra a perna. Foi o que me aconteceu. E eu fiquei muito tocado por isso, porque realmente custa muito esforço para ser simples. É um trabalho terrível para você conseguir chegar a essa simplicidade que parece que é fácil de ler e, portanto, parece que foi fácil de escrever.